Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Como vocês devem ter visto nos noticiários na última semana, a crise migratória na fronteira entre Polônia e Belarus só tem se agravado nos últimos dias diante do aumento do número de pessoas provenientes do Oriente Médio e da África que chegam a Minsk, a capital de Belarus, com o intuito de atravessar a fronteira, entrar na Polônia e posteriormente em outros países da União Europeia. Só nessa semana eram previstos diversos voos provenientes de Bagdá, de Istambul e de Dubai, com destino a Minsk. O governo da Turquia, por sua vez, proibiu o embarque com destino a Belarus de pessoas com a nacionalidade iemenita, síria e iraquiana, como uma medida de tentar conter essa crise. Mas, a princípio, essa medida foi insuficiente e os problemas continuam. De acordo com a Polônia, com a União Europeia e com a OTAN, Belarus estaria provocando intencionalmente esse problema nas fronteiras, essa crise migratória, como uma forma de retaliação às sanções impostas pelo bloco europeu ao país, depois das desacreditadas eleições de 2020 do presidente Lukashenko, das repressões aos movimentos de massa por parte do presidente e também pela prisão de um jornalista dissidente que estava em um voo que foi forçado a pousar em Minsk, na capital do país. A retaliação também por parte de Belarus ao bloco europeu com a ameaça de corte de fornecimento de gás, o que é apoiado pelo governo russo, por Vladimir Putin. A crise em Belarus iniciou-se em 2020, quando o país cancelou ou simplificou os requisitos para concessão de vistos a 76 países, incluindo Síria, Líbia, Iraque e Afeganistão, países esses que passam por crises ou conflitos que fazem com que os seus nacionais imigrem, às vezes com uma única forma de sobrevivência. No ano passado, houve também um aumento do número de voos entre Oriente Médio e Belarus. Com isso, muitas agências de viagens na Síria, Iraque e Turquia, por exemplo, vendiam pacotes turísticos, mas com o verdadeiro intuito de ingressar na União Europeia. Então, eles vendiam aos seus clientes uma promessa ali de, chegando a Belarus, ingressar na União Europeia pela fronteira da Polônia. Há inclusive denúncias aí e investigações por parte da mídia. Tem um canal alemão que investigou e chegou ali à conclusão que até consulados de Belarus nesses países, Turquia, Síria e Iraque, delegavam a essas agências de turismo a concessão de visto. Então, os consulados delegavam ali para as agências que elas poderiam conceder o visto às pessoas que comprassem esses pacotes. E esses pacotes custavam entre 10 e 20 mil dólares, dependendo aí dos serviços oferecidos. Com isso, países europeus acreditam e denunciam aí que até as autoridades de Belarus estariam envolvidas nessa facilitação, digamos, de entrada ali de uma população vinda do Oriente Médio e da África para depois atravessar a fronteira pela Polônia, ingressando na União Europeia. O que levanta uma grande suspeita é que esses imigrantes chegam ali no aeroporto de Minsk e são levados de forma muito organizada às fronteiras com a Polônia e com a Lituânia, e não se descobriu ainda quem é responsável por essa logística.
Até muito recentemente, vistos ali de refugiados eram concedidos no momento do embarque, quando o passageiro necessitasse. Só que, diante dessa crise migratória, não é possível verificar quem é refugiado, quem vai com o intuito de pedir um visto de refugiado ou não, porque as pessoas vão, muitas com dinheiro, porque, como eu falei, quem paga para uma agência que vende esse pacote com destino a Belarus, prometendo entrar na União Europeia, a pessoa que compra tem ali no mínimo 10, 20 mil dólares para investir. Então, está uma situação muito nebulosa, digamos assim, que ainda não se distinguiu quem está organizando tudo isso. No início dessa crise migratória, os guardas de fronteira, tanto da Polônia quanto da Lituânia, deixavam as pessoas entrarem e as encaminhavam para instalações especiais. Mas depois que os chanceleres de ambos os países começaram a desconfiar, digamos, que Belarus estava orquestrando essa situação como uma maneira de retaliação ao bloco europeu, eles determinaram que as fronteiras fossem fechadas, inclusive com arames farpados, e hoje só tem passado essa fronteira quem passa de forma ilegalmente, colocando até a sua vida em risco. E lembrando que a fronteira ali entre Belarus e Polônia tem cerca de 400 quilômetros de extensão, mas boa parte dessa fronteira se determina ali, se compõe por pântanos e florestas. De acordo com vídeos que estão sendo divulgados pelo governo da Polônia e da Lituânia, os depoimentos desses imigrantes que entram por Belarus com o intuito de atravessarem a fronteira e ingressarem na União Europeia, o governo de Belarus tem apoiado e incentivado essa imigração ilegal, o que é negado, obviamente, pelo governo de Belarus, que diz que não admite e não apoia de forma alguma essa imigração ilegal. Belarus, Polônia e Lituânia são considerados países de trânsito ali para imigrantes, que na verdade gostariam de se estabelecer na Alemanha, na França, na Áustria ou na Holanda. São os países mais procurados, onde esses imigrantes já têm algum familiar, algum amigo e gostariam de se estabelecer definitivamente em um desses países. Segundo a Alemanha, já 5 mil imigrantes entraram através de Belarus em seu território. Ao chegar em Belarus, esses imigrantes têm se acomodado em shoppings, em passagens subterrâneas ou mesmo em entrada de prédios particulares, o que tem gerado uma crise interna no país e fez com que o seu governo tomasse a única atitude concreta até o momento para se conter essa crise, que foi deixar de conceder vistos a alguns países, como Irã, Síria, Afeganistão, Iêmen e Nigéria. Autoridades de diversos países da União Europeia afirmam que a Rússia também está envolvida nessa crise migratória em Bielorrússia, mas não apresentaram provas até o momento. A chanceler alemã Angela Merkel pediu intervenção por parte do presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas, segundo ele, o seu aliado Bielorrússia está agindo de maneira correta e está fazendo o possível para conter e solucionar essa crise. A União Europeia e os Estados Unidos veem com preocupação essa crise migratória em Belarus por acreditarem se tratar de uma cortina de fumaça utilizada por Belarus e pela Rússia para lançarem uma operação na Ucrânia. Segundo autoridades americanas, a preocupação vem porque no passado a Rússia já utilizou pretextos parecidos com os que estão acontecendo agora, próximos à fronteira com a Ucrânia, para lançar suas tropas em território ucraniano.
e essa situação poderia se repetir. A fronteira entre Belarus e Ucrânia corresponde a cerca de 1.000 quilômetros de extensão, composta também por matas, pântanos e florestas, o que, do ponto de vista migratório, seria uma facilidade, visto que não tem tanto policiamento, mas para certos especialistas, isso deixaria o país vulnerável caso a Polônia feche suas fronteiras com Belarus e esses imigrantes que estão agora neste país seriam redirecionados para a Ucrânia. Lukashenko, o presidente de Belarus e um aliado de Vladimir Putin, da Rússia, acusou recentemente os Estados Unidos de construírem bases militares da OTAN na Ucrânia como pretexto de treinamentos militares. Em setembro do ano passado, Belarus, em conjunto com a Rússia, realizaram exercícios militares perto da fronteira com a Ucrânia. Isso, diante dessa situação, especialistas dizem que mesmo Belarus não tendo uma posição proativa no conflito entre Rússia e Estados Unidos, mas poderia estar sendo usada essa crise migratória em seu território para uma possível invasão das tropas russas aí em território ucraniano, o que poderia gerar um grande conflito. Como a gente vê, às vezes um problema é apenas uma cortina de fumaça, como eu falei no início do vídeo, para um problema ainda maior. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixe aqui nos comentários ou me envie por e-mail a sua dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!